a história de Gawain e Lady Ragnar. Certa vez, rei Arthur saiu para caçar. E eis que, de repente, no meio da floresta, depara-se com um forte guerreiro chamado Gromer, com uma espada empunhada, pronta para matar rei Arthur. Rei Arthur espantou-se sem entender o que acontecia e Gromer passou a explicar-lhe que na última batalha havia perdido grande parte de suas terras ao norte para ele. Mas, ao perceber que rei Arthur estava desarmado, Gromer teve compaixão e resolveu fazer com ele um trato. Dentro de um ano, rei Arthur deveria voltar àquele local com a resposta para uma pergunta: o que as mulheres desejam acima de tudo? Rei Arthur foi embora, de volta para o castelo, preocupado, imaginando que aquela pergunta deveria ser um enigma. Chegando ao castelo, conversou com seu sobrinho, Gawain. Seu sobrinho era um dos cavaleiros da Távola Redonda, o mais sábio, o mais gentil de todos os cavaleiros. Mostrou-se desanimado, porque aquela pergunta parecia ser um enigma e seria difícil encontrar a resposta. Mas Gawain, gentil cavalheiro, confortou. Não, tio, nós temos um ano para perguntar a toda a corte, fazer esta pergunta a todas as mulheres da corte. E assim foi. Durante todo aquele ano, rei Arthur e Gawain percorreram a corte, procurando a resposta para a pergunta: o que as mulheres desejam acima de tudo? Quase um ano já havia se passado e eles tinham várias respostas, mas nenhuma delas parecia ser a verdadeira. Aproximadamente uns 2 dias antes do dia marcado, rei Arthur resolve sair para dar um passeio na floresta. E eis que, em meio à floresta, de repente surge à sua frente a figura de uma mulher, tanto alta quanto larga, com o rosto coberto de verrugas. A mulher, com um olhar destemido, perguntou a rei Arthur: você está aqui porque está preocupado porque precisa responder a uma pergunta e você não tem a resposta, não é? Rei Arthur assustou-se. Como sabe disso? Ela passa a explicar: eu sou Lady Ragnar, meia-irmã de Gromer, e sei que você tem que responder a uma pergunta em 2 dias e você não sabe a resposta. Rei Arthur ficou espantado e ela disse: eu sei a resposta para a sua pergunta. Rei Arthur, na mesma hora, voltou-se: eu lhe dou todas as riquezas do mundo para que você me dê essa resposta. E ela disse que não se interessava pelas riquezas dele, que ela poderia dar a resposta a ele caso o Sir Gawain casasse com ela. Rei Arthur ficou espantado, mas quanto ousadia, como? Eu não posso obrigar Gawain a casar com você. Não, não é obrigado. O cavaleiro da Távola Redonda, Sir Gawain, tem que casar comigo por livre e espontânea vontade. E só dessa forma eu lhe darei a resposta para a sua pergunta. Dizendo isso, voltou-se, entrou dentro do bosque e desapareceu. Rei Arthur voltou desanimado. Como ele poderia fazer uma coisa dessas com seu querido sobrinho? Chegando ao castelo, contou para Gawain o episódio. E Gawain disse que não teria problema, que se ela tivesse a resposta, ele se casaria com ela. No dia seguinte, foram se encontrar com Ragnar. E lá chegando, Gawain falou que se casaria com ela, se ela tivesse a resposta certa que salvasse a vida do tio. Bom, no dia fatídico, Arthur foi junto com Gawain até a metade do caminho, onde ficaram esperando Gawain e Ragnar pelo retorno dele, e foi se encontrar com Gromer. Chegando lá, rei Arthur tentou várias respostas, e a cada resposta que ele recitava, Gromer gritava: não, 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 até que com a espada sobre a sua cabeça, rei Arthur deu a resposta que Ragnar lhe havia dito. O que uma mulher deseja, acima de tudo, é o poder da soberania.
o direito de exercer seu livre-arbítrio. Dito isso, Gawain saiu muito aborrecido, xingando, falando uma série de impropérios. Eu sei, você não sabia essa resposta. Quem lhe deu essa resposta foi minha meia-irmã. Vou matá-la. Prosseguem para o castelo Lady Ragnell, Gawain e Rei Arthur. Rei Arthur desolado com a situação. Na corte, todos já comentavam o estranho casamento que ocorreria entre uma megera e o gentil cavalheiro da tábua redonda Gawain. Bom, se passou a festa de casamento um dia inteiro e uma noite inteira, e durante todo o tempo Gawain tratou a sua esposa com gentilezas e atenções. A festa transcorreu durante todo o dia e toda a noite. À noite, se recolheram para o quarto. Lá chegando, Ragnell parabenizou Gawain. Você se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Não me desdenhou, não me negou, me tratou com carinho e atenção. Agora eu quero que você me beije. Prontamente, Gawain, gentil cavalheiro, beijou Ragnell. E no mesmo instante, ela se transformou na mais linda e serena dama. Ele, assustado, deu um pulo para trás, mas o que é isso? Que espécie de feitiçaria é essa? Ragnell passou a contar-lhe que Gromer havia colocado sobre ela um feitiço em que ela seria aquela megera horrorosa, até que um cavalheiro da Grã-Bretanha a salvasse. E Gawain, curioso, perguntou, mas por quê? E ela disse que Grauer se irritava com ela por ela ser muito atrevida e não querer obedecer às ordens dele, nem com relação às propriedades dela, nem com relação à própria vida dela. E ele, se casando com ela, havia quebrado só meio encanto. Ela poderia ser essa linda dama metade do dia e outra metade do dia ela teria que ser a megera. E deu a ele a oportunidade de escolher em que momento do dia gostaria que ela fosse ela mesma, a linda dama. Gawain, gentil cavalheiro, disse a ela que não tinha o direito de fazer essa escolha, que essa escolha deveria ser dela. Ragnell dá um suspiro aliviado e fala, neste exato momento, Gawain, você quebrou totalmente o encanto, porque você me deu o desejo, o direito da soberania e de exercer o meu livre-arbítrio. Com isso, o encanto se quebra. Você me deixou escolher o poder da soberania e o direito de exercer o meu livre-arbítrio. E assim, Gawain e Ragnell viveram felizes por um longo tempo.